Glória. Glória. Na nossa reunião anterior, tínhamos examinado os processos iniciáticos de primeira, segunda e terceira iniciações. Processos que são transformadores na vida do indivíduo. E aqui, então, é apresentado um resumo das forças oponentes durante esse processo iniciático, da primeira, segunda e terceira iniciação. Os pares de experiências aparentemente opostas podem ser descritos como vitória espiritual versus ataque material no primeiro grau, exaltação espiritual e tristeza, secura e tentação no segundo, entronização espiritual versus transfiguração, traição pessoal e solidão no terceiro estágio. Estas são a ida e píngala psicológicas que devem ser equilibradas no iniciado. Ida e píngala, os canais energéticos no ser humano, em que a energia sobe para o topo da cabeça e depois desce e se renova constantemente esse processo. E isso é, de certa forma, a dualidade, as forças opostas que os iniciados enfrentam durante o processo da iniciação. E é importante para nós nos darmos conta desse processo, porque é o caminho que todos nós vamos trilhar. Já somos todos discípulos, provavelmente discípulos aceitos, talvez alguns aqui já tenham recebido pelo menos uma iniciação. Então, vamos estar atentos a esse par de opostas forças, aquela força constantemente que nos puxa para baixo, para o egoísmo, para a noção errônea de separatividade, de acreditarmos que nós somos esse corpo que se comunica com outros corpos e vive uma vida no mundo. Nós não somos isso, nós temos o nosso corpo, a nossa personalidade como veículos. E é esses veículos que nós devemos trabalhar para expandir a consciência, para que esse veículo manifeste cada vez mais a natureza da mônada em nós, por meio do nosso eu superior, usando as diferentes iniciações até alcançarmos aquele nível em que nós já seremos adeptos, mestres de sabedoria, que estaremos no mundo, se assim optarmos, com corpos físicos, para servirmos a humanidade sofredora, a humanidade que está sempre tão engajada em se consolidar na Terra, enquanto que o nosso objetivo é nos sintonizarmos com a nossa natureza superior, para que a gente possa expandir a consciência cada vez mais para nos libertarmos da noção errônea de sermos um eu separado. O mestre
por meio de Geoffrey Hodgson, insiste muito nesse ponto. O caminho para o progresso espiritual é nos libertarmos da noção de que nós somos um eu separado, que nós somos a personalidade, o corpo. E eu insisto, a nossa personalidade, o nosso corpo físico são o veículo que nós usamos para a nossa grande jornada da alma. Como vocês sabem, a qualquer momento podem interromper para apresentar mais algum ponto de esclarecimento ou fazer alguma pergunta. Num sentido, esses dois pares de opostos são os dois ladrões que devem ser vistos em seu significado separado e em conjunto, ou colocados um de cada lado no quarto estágio do caminho da iniciação. Depois disso, no Sushumna, no canal que ergue-se do chakra base até o topo da cabeça, ajudando dessa forma no processo de expansão de consciência que nos levará no caminho iniciático. Depois disso, no Sushumna, se ergue entre eles, a pura divindade é finalmente estabelecida, ou seja, pregada como Cristo foi simbolicamente pregado na cruz central do Gólgota. Nesse símbolo das três cruzes dentro do crânio, o Cristo entre dois ladrões, um caduceu psicoespiritual é retratado. Eu não tenho aqui à mão a vida de Cristo, de Geoffrey Hodgson. Esse livro é uma preciosidade. Aqueles que se consideram como cristãos deveriam procurar obter esse livro e lê-lo e relê-lo algumas vezes. Se vocês preferirem, me mandem uma mensagem que eu posso enviar para aqueles que deram o e-mail, o texto desse livro por e-mail. E eu estou chamando a atenção desse livro porque é dito aqui como o Cristo foi simbolicamente pregado na cruz central do Gólgota. Geoffrey Hodgson, nesse livro, explica que, na verdade, Jesus morreu apedrejado. E como no relato sobre a vida de Cristo, o apedrejamento não teria um valor simbólico, então foi apresentado que a sua morte foi na cruz, com grande sofrimento. Mas, na realidade, ele foi morto por apedrejamento. Mas por que isso é apresentado dessa forma? Porque a Bíblia, no que tange a descrição da vida dos iniciados, e, no caso, a vida de Jesus, o objetivo é apresentar certas lições espirituais e não um relato
minucioso da vida desse grande ser que foi Jesus. Continuamos, então. Tomar a terceira iniciação é demonstrar o poder de tomar a quarta e a quinta. Não fazer isso mostra que os obstáculos que acompanham e seguem o segundo grau não foram superados. O indivíduo deve tentar novamente, começando no início de uma vida posterior, quando, mais uma vez, o impulso divino de alcançar as alturas espirituais desperta a mônada ego para a ação e a alma pessoal da letargia espiritual para a vontade de vencer. Isso quando o iniciado tem dificuldade para alcançar a terceira iniciação, porque cada iniciação demanda considerável esforço, dedicação, entrega total, autotransformação por parte do iniciado. Eu aproveito o ensejo, minhas irmãs, meus irmãos, para enfatizar aquilo que eu considero como a lição mais importante para o ser humano aprender na escola da vida na Terra. Esse fato mais importante é a lei de causa e efeito. Ela é apresentada por certas tradições, como aqui se faz e aqui se paga, mas eu não acho que é muito apropriada essa forma de apresentação, porque parece que a lei do karma tem a ver com castigo, exclusivamente com castigo. Eu acho que seria mais apropriado apresentarmos de uma forma simbólica que aqui se planta e aqui se colhe. Cada um planta aquilo que opta, que deseja fazer. Todas as ações, palavras e até mesmo pensamentos produzem efeitos no nosso mundo. E, em função desses efeitos, é aquilo que nós vamos colher. Então, aqui se planta, aqui se colhe. Essa é talvez a lição mais importante que nós podemos aprender na vida espiritual. Jesus a apresenta de uma forma mais avançada do que foi apresentado no Antigo Testamento, em que todo mal será castigado. Jesus apresenta de uma forma muito mais suave e abrangente tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles, pois esta é a lei. Que lei? A lei de causa e efeito. E os profetas. O que profeta? Os ensinamentos dos profetas. Então, a formulação de Jesus é muito mais abrangente e fácil da gente captar. Tudo aquilo que a gente quer que os outros façam para nós, nós devemos fazer para eles. Por quê? Porque o mundo é uno, é como se fosse uma grande caixa de ressonância. Toda vibração que nós emitimos por ações, palavras e pensamentos criam vibrações que voltam para nós. Então, aquilo que nós fazemos é o que nós recebemos. Vamos, então, ser
amorosos, pacientes, compreensivos, dedicados, porque é isso que nós vamos receber do mundo. Não vai ser necessariamente no momento seguinte, nem talvez nessa própria vida. É por isso que é tão importante para a gente estar ciente da lei de causa e efeito, porque muitas vezes nós achamos que as pessoas ao nosso redor cometem desatinos, injustiças para conosco. Só que não existe injustiça no sentido mais amplo da palavra. Nós podemos interpretar como uma injustiça que aquele indivíduo fez para conosco naquele momento, mas todos os indivíduos, nós e todos os indivíduos somos instrumentos do karma. Os senhores do karma estão utilizando todos aqueles ao nosso redor para trazer para nós o fruto que nós plantamos nessa vida ou em vidas passadas. Então, um indivíduo que aparentemente está cometendo uma injustiça, ele é, na verdade, um agente do karma, porque se a gente acredita que Deus é bom e Deus é justo, Deus não deixaria que injustiças ocorressem conosco. Então, o que nós achamos com a nossa visão extremamente limitada, que achamos que é injustiça naquele momento, mas não no, na continuação do processo da vida. No passado, nós fizemos aquilo para outra pessoa, para outro membro da família humana, e agora nós estamos colhendo o que nós plantamos no passado. Ou no passado imediato, no passado de alguns anos atrás, ou no passado de algumas vidas. Por isso, não partam para a vingança, para dar o troco, mas simplesmente agradeçam aqueles que vos agridem, porque eles estão libertando você de um débito que estava pendente. Continuamos? A terceira iniciação marca tanto um alto pico de realização quanto um período de descanso. A intensa exaltação e uma grande descida de poder aliviam por um tempo a tensão dos 2 graus anteriores. Algum descanso é concedido à alma até que os grandes preparativos para o 4º estágio comecem a ser feitos. Grandes preparativos, e nós vamos ser beneficiados com esses preparativos também no seu devido tempo. E quanto mais nós aprendermos a não pagar o mal com o mal, mas aprender com a vida de Jesus, com os ensinamentos do nosso Divino Mestre, que somos todos uma grande família humana. Algum descanso é concedido à alma até que os grandes preparativos para o 4º estágio comecem a ser feitos. Como as posses mundanas marcam a fase anterior, agora a hostilidade do mundo e a deslealdade pessoal testam ao máximo a alma. Suporte após suporte, amigo após amigo, desaparecem. Que coisa terrível! Só os fortes
conseguem enfrentar esses desafios. Por isso que nós temos tantos livros sobre mitologia, como os Trabalhos de Hércules, que representam as lutas que o iniciado terá que enfrentar etapa por etapa da sua ascensão ao alto. O mundo julga e o mundo condena, como Pilatos condenou a Cristo. O grito de crucificam bate com força agonizante nos ouvidos sensibilizados. A lança do ódio do mundo atravessa seu coração desprotegido. Você vê, são todas frases usando aquelas etapas na vida de Jesus que foi apresentada simbolicamente para trazer uma mensagem para os seus seguidores, porque Jesus foi um mensageiro divino, um maravilhoso mensageiro divino. Infelizmente, a igreja ou as igrejas cristãs, em vez de enfatizarem que seus seguidores seguissem os ensinamentos do Mestre, os divinos ensinamentos que nos foram passados por Jesus, acharam que a sua missão era divinizar o Mestre, em vez de divinizar e enfatizar seus ensinamentos. Jesus veio ao mundo como um profeta para trazer ensinamentos libertadores. E é nos seus ensinamentos que nós devemos enfatizar. A exaltação no monte está perdida, ou parece estar. Na escuridão e sozinho, o iniciado mantém sua vigília, mantém sua paixão e, se for bem-sucedido, conquista sua coroa. Para os olhos do mundo e até para os olhos cegos pelas lágrimas do iniciado, a princípio, essa coroa é uma coroa de espinhos. O mundo julga e o mundo condena. Como Pilatos condenou o Cristo. O grito de crucificam bate com força agonizante em seus ouvidos sensibilizados. Por que Geoffrey Hodgson usa essa expressão em seus ouvidos sensibilizados? Porque no processo de iniciação, além da expansão de consciência, a expansão da capacitação do iniciado em todos os níveis, inclusive numa audição muitíssimo aguçada, visão muitíssimo aguçada, capacidade de realização extremamente fortalecida. Então, o grito de crucifica-o bate com força agonizante em seus ouvidos sensibilizados, e a lança do ódio do mundo atravessa seu coração desprotegido. Lembrando sempre que isso tudo, as descrições sobre a vida de Jesus, na maior parte, foram utilizadas figuras simbólicas para trazer um ensinamento. O que é importante é o ensinamento, não é a história. A quarta iniciação. Vocês já estão prontos para a quarta iniciação?
Bom, como estão quietos, é indicativos que estão. Então, vamos para ela. A morte é característica da iniciação do Arhat. Eu acho que está parecendo um banho de água fria, hein? A morte é a característica da iniciação do Arhat, a quarta iniciação. Isso significa não apenas a morte do eu inferior, não apenas a morte da ilusão da individualidade separada, não apenas o fim do estado não equilibrado de todos os pares de opostos, mas a entrada na região da morte, onde a própria vida parece morrer, onde a escuridão governa, reina o silêncio e uma frieza gelada congela em imobilidade tanto a vida como a forma. Então, o Arhat, antes de subir às alturas, ele vai ter que descer às profundidades, descer ao que nós chamaríamos de inferno, para saber, por experiência própria, a extensão do sofrimento daqueles que causam sofrimento, considerável sofrimento para a família humana. Além disso, o Arhat deve demonstrar a autossuficiência átmica de uma mônada totalmente dispersa. Toda região de um universo deve possuir seu domínio, e a ilusão final de que a matéria pode existir sem a vida deve ser dissipada. Então, o Arhat deve demonstrar a autossuficiência átmica de Atma de uma mônada. A nossa personalidade tem 3 grandes corpos: o corpo físico, o corpo etérico e o corpo mental concreto. Então, nós devemos conquistar o nosso corpo inferior, a nossa expressão material inferior. Mas o Arhat deve ir além. O Arhat deve demonstrar a conquista do eu superior. Então, a autossuficiência átmica é Atma, Buddhi e Mana superior. Então, essa é a autossuficiência átmica de uma mônada totalmente desperta. E é interessante que já a partir desse estágio, o Arhat deve se dedicar a uma determinada região de um universo em que ele vai demonstrar a ilusão final de que a matéria pode existir sem a vida, sem Atma, sem a essência de tudo que existe, que é vida em diferentes estágios. Portanto, no reino em que o poder proporcional da matéria sobre o espírito é tão preponderante que a matéria parece ser tudo e o espírito nada, ali, num isolamento indescritível e numa ausência espiritual e frieza gelada que não podem ser imaginadas, a mônada descobre, afirma e demonstra seu poder e, com ele, o do espírito sobre a matéria. É um estágio na evolução.
E esse é um estágio que a gente ouve essas descrições e a gente até começa a sentir o frio que o Arhat vai passar. Mas isso é mais simbólico do que material. A onisciência do adepto exige essa experiência. Para alcançar a onisciência do adepto, num estágio inferior, essa experiência deve ser obtida. E isso é no estágio do Arhat. A ascensão às alturas depende de uma descida igualmente igual nas profundezas. Somente depois dessa vitória é que as almas comprometidas com a prisão, em que a solidão é o castigo, são percebidas, comunicadas e algumas poucas redimidas. O túmulo de pedra fechada no qual o Cristo foi enterrado simboliza, lembre-se sempre, essas descrições da vida de Jesus são simbólicas. Tem uma mensagem muito importante no símbolo por trás da descrição dessas etapas. Simboliza um extrato inferior físico do universo. Um homem mudado é aquele que sai dessa terrível provação, cuja marca permanece por muito tempo com ele. O adeptado, um novo nascimento e um novo corpo, a liberdade, bem-aventurança, poder do estado de adepto, servem, em última análise, para curar a ferida do Arhat e restaurar a beleza desfigurada do corpo e da alma. Então, o grande eu, aquilo que nós chamamos de Deus, é onisciente, onipotente e onipresente, e é a fonte de tudo que existe. Deus está em cada um de nós. No âmago do nosso ser está Deus. Então, nós todos somos expressões divinas. Nós devemos manter isso sempre muito claro em nosso coração e em nossa mente. Nós somos expressões divinas e não a nossa personalidade, o nosso corpo físico, que são instrumentos, importantíssimos instrumentos para a nossa jornada rumo ao alto. Mas o nosso verdadeiro ser é divino. A gente pode ter, assim, receio de dizer isso, achando que está cometendo um terrível pecado. Dizer que o nosso ser interior é divino. Nós somos uma chispa divina. Nós somos expressões divinas que estão abafadas pelos nossos 3 corpos inferiores. Não é só o corpo físico, não. O corpo emocional e o corpo mental também ajudam nessa prisão da alma, que é uma expressão do divino, da mônada. Continuamos. A quinta iniciação. A quinta iniciação é tomada aparentemente sozinha, sendo o adepto iniciado por si mesmo. Cada mestre deve produzir em si mesmo as transformações
regenerações e mudanças externas, incluindo a vitória sobre a morte, para si, e em grande parte por si mesmo, embora, é claro, ele seja protegido, observado e auxiliado ao longo de todo o processo. Então, todos nós, na última etapa, nós vamos ter que sermos nossos próprios iniciadores, alcançarmos o conhecimento, a liberdade, a capacitação átmica de poder para obtermos a quinta iniciação. E essa quinta iniciação, como é dito aqui, o adepto é iniciado por si mesmo. Isso significa que ele deve ter alcançado tal purificação e tal capacitação que ele, como que pode botar a coroa do adepto em sua cabeça. É óbvio que eu estou usando uma linguagem simbólica, porque nenhum adepto usa coroa, mas a sua aura é como uma imensa coroa que aqueles que têm olhos para ver conseguem observar essa aura maravilhosa de um adepto. Continuamos, então. Sendo essa realização essencialmente átmica em caráter e nível de consciência, a quinta iniciação opera, de longe, a maior mudança no que tange a outra margem ser alcançada. Das glórias da consciência e dos poderes do adepto ressurgido, ninguém pode falar inteiramente àqueles que estão abaixo desse posto. Então, a grandeza e o poder do adepto não pode ser divulgado a todos. Umas pinceladinhas são apresentadas aqui e ali por alguns adeptos, principalmente na carta aos Mahatmas de Apessinet. Sugiro a todos que queiram conhecer melhor a respeito do processo de iniciações que obtenham esse livro, a Carta dos Mahatmas, em 2 volumes. Em português, é em 2 volumes. Se eu não me engano, em inglês é um só. O esplendor, as riquezas, a abundância, a capacidade de realização e a prodigalidade da própria natureza são derramados na consciência da mônada ego daquele que se libertou, que se enche do universo pleno e quase transbordando com seu poder e sua vida, com os quais agora ele é para sempre unido, para todo sempre. Então, essa expansão de consciência é tal que ele alcança os níveis da divindade, alguns níveis da divindade. O adeptado marca o fim da individualidade separada por todo sempre e a plena entrada em união com a fonte de toda a vida, de todo ser, de todo poder e de toda a natureza. A gente ouve falar sobre essas coisas e é tão gloriosa, tão magnificente,
que a gente não consegue entender toda a extensão do que significa os poderes e a grandeza de um Mahatma, de um iniciado com a quinta iniciação, o mestre de sabedoria. É um estranho paradoxo que, em vez da mônada ego, agora amalgamada, ser estendida ou fundida no universo, é o próprio universo que é focado e centrado no adepto. Seus poderes são universais. Ele pode recorrer à natureza e, pelo conhecimento de todas as suas leis e processos, pode reproduzir rapidamente qualquer de suas realizações. A gente lê, a gente ouve essas coisas, mas isso como que entra por um ouvido e sai pelo outro, porque a gente não tem a experiência do que isso realmente significa. A expansão de consciência de um adepto, ele se torna onisciente. Ele sabe tudo que pertence ao nosso universo. Ele é onipotente, tem todo o poder sobre a natureza, porque ele entrou em sintonia com todos os poderes da natureza e os obreiros da natureza, aqueles que nós chamamos de anjos, vêm correndo para auxiliá-los no trabalho, qualquer mudança que o adepto deseje fazer na natureza. Aquilo que nós chamamos de milagres. Pois a natureza e todos seus agentes dévicos, os anjos, correm para obedecer e cooperar com a vontade do adepto. Tudo isso se deve à suprema renúncia do eu individualizado, à morte final na cruz do Ahankara, a noção, a ideia errônea de que nós somos um eu separado. Esse termo Ahankara nós vemos muito nos escritos dos Mahatmas e nas tradições orientais, tanto no hinduísmo como no budismo. O objetivo da senda é a morte de Ahankara, a noção errônea de sermos um eu separado. É por isso que todos os verdadeiros tratados ocultos e todos os livros de orientação sobre o caminho enfatizam continuamente a ausência de sentimento de eu, do egoísmo e do desapego. Então, nos libertarmos da noção errônea de que nós somos um eu separado, nós temos um veículo separado, isso sim, mas nós não somos um eu separado. E nós temos que nos libertar também inteiramente do egoísmo e desenvolvermos um total desapego para com as coisas do mundo. Nós estamos preparados? Eu sei que eu não estou preparado para isso. Estranhamente, a natureza, tendo desenvolvido, através de quase 1000 vidas, uma poderosa individualidade no ser humano, passa a moer esse sentimento de ser um eu separado. Feliz é aquele que sabe disso com antecedência e coopera, alcançando o mais rapidamente possível a ausência de egoísmo, tornando-se livre de desejos,
todo pensamento e ato que manifesta este estado é um prenúncio da liberdade de consciência do adepto. Minhas irmãs, meus irmãos, eu vou enfatizar essa primeira fase. Feliz é aquele que sabe disso com antecedência e coopera, alcançando o mais rapidamente possível a ausência de egoísmo e tornando-se livre de desejos. Procurem se lembrar dessa frase, que para a nossa evolução acelerada, o nosso progresso acelerado na senda, quanto mais rápido nós conseguirmos a ausência de egoísmo, nos libertar do egoísmo e de sermos livres de desejo, mais rapidamente nós vamos progredir na senda. O planeta no qual ele se realizou não mais o prende. Seu anel não passa, não mais limita seu caminho. Ele o transcende e se move livremente pelo espaço interplanetário e visita outros globos. Sua consciência está livre do sistema solar agora e, à medida que ele ascende ainda mais, porque existem mais iniciações depois de se alcançar o adeptado. É dito que existe uma sexta iniciação que um bom número de grandes seres alcançou. Inclusive, é dito que o Mestre Jesus está na sexta iniciação e que nós agora, aqueles que alcançaram esse nível de expansão de consciência estão num mundo totalmente diferente do qual a gente ouve falar como se fosse um conto de fadas. Então, seu anel não passa, não mais limita seu caminho, ele o transcende e se move livremente pelo espaço interplanetário e visita outros globos. Sua consciência está livre do sistema solar e agora, à medida que ele ascende ainda mais para uma sexta, uma sétima, uma oitava e uma nona iniciação, é dito que o Senhor Buda, por exemplo, alcançou a oitava iniciação. É dito que os senhores do Vênus, os senhores da chama que vieram para o nosso mundo, têm a nona e a 10ª iniciação. Sua consciência está livre do sistema solar agora e, à medida que ele ascende ainda mais, seu anel não passa, dá lugar a uma consciência que alcança o universo além. Nós não temos a menor ideia até onde vai a consciência do adepto. Ele permanece profundamente preocupado, mas não no sentido dessa conotação de opressão. Ele permanece profundamente dedicado à vida do planeta em que se realizou e, de acordo com seu raio e sua escolha de um dos 7 caminhos, pois existem 7 caminhos abertos para o adepto, um dos quais é permanecer como mestre de sabedoria no planeta Terra, precisando de tempos em tempos adquirir um novo corpo físico. De tempos em tempos, para os adeptos, nós não sabemos exatamente, mas existem alguns indícios que
Isso significa 300, 400, 500 anos. Ele serve esse planeta como um adepto e a retenção de um corpo físico é um sacrifício pelo qual se ganha o poder de servir o planeta em todos os níveis, do físico ao Atman, e além, de acordo com o grau. É um sacrifício, pois todas as preocupações materiais, como cuidados corporais, moradia e outras necessidades, sobre essas coisas nós entendemos bastante. Mas as coisas do Arhat e do adepto, nós ainda não temos muito conhecimento. Então, essas preocupações materiais reivindicam uma parte de sua atenção e sua vida. E aqui é interessante, vamos prestar atenção, reivindicam uma parte de sua atenção e sua vida. Enquanto nós vivemos 25 horas por dia, voltados com as preocupações dos materiais, de cuidados corporais, moradia e outras muitas necessidades, o adepto dedica só uma parte de sua atenção para essas necessidades materiais. O ponto de perigo ainda não passou. A Ahamkara, a noção errônea de sermos um eu separado, não passou. A Ahamkara, na quinta sub-raça da quinta raça raiz, atingiu proporções monstruosas que afetam também as outras sub-raças, produzindo na Terra um verdadeiro monstro, cujo nome é eu. Meu Deus do céu, não é eu, não é ele, né? Mas é eu mesmo. Infelizmente, a noção entranhada de que nós somos eu, essa personalidade, esse corpo com uma história nessa vida, é Ahamkara. Esse é o monstro cujo nome é eu, o verdadeiro morador do umbral, tanto para os indivíduos como as nações, quanto para a raça como um todo. Este morador não foi derrotado. E para ajudar a humanidade, numerosos adeptos estão encarnados fisicamente. A dedicação dos adeptos é incompreensível para conosco, que ainda estamos aprisionados um pouquinho só por Ahamkara. É difícil para nós imaginarmos o que é a dedicação de um adepto. Portanto, existe uma mensagem preeminente: altruísmo, altruísmo. Nós devemos nos lembrar disso todos os dias. A mensagem que é enviada do alto dos inumeráveis seres iniciados que estão em nosso planeta é que nós devemos ser altruístas. Acima de todas as coisas, nós devemos ser sempre ternos e gentis com toda a humanidade, especialmente com aqueles que estão cegos e no erro. Então, discutir sobre futebol e política são duas atividades que mostram a pequenez que nós ainda temos com relação às coisas importantes da vida. Existe uma mensagem preeminente, altruísmo. Apresente isso ao mundo, para os aspirantes à iniciação, como para os possíveis construtores de uma nova ordem mundial, os altruístas. Diga a eles que é o eu que deve morrer,
o eu é o inimigo e o egoísmo a causa, a única causa da aflição do mundo inteiro. Nós vamos fazer uma paradinha aqui e vamos abrir para a participação de todos.